Jardim dos Estados. Estamos de volta e está aqui uma conversa muito gostosa, né? O pessoal ali conversando, comendo, e nós vamos agora fazer um sorteio, né? Para o pessoalzinho que está aqui. Quem vai tirar? Tira você. Quem é? Abriu? Silvia. Ah, Silvia, não pode, hein, Silvia? A Silvia ganhou. Aí, a Silvia ganhou. É Amor em Aromas, né? Isso aqui é aquele cheirinho pra gente pôr no quarto, no banheiro, né? Pra exalar aquele cheirinho. A gente coloca os palitinhos e vamos sortear agora da Fascinatus. Não. Ellen. Cadê a Ellen? Ô, Ellen. Olha, ninguém ficou animado. Eu vou levar pra mim, os dois. Ninguém ficou animado. Olha só. Mas é isso. Nós vamos continuar aqui com o Dr. Arfushi. Nós temos muitas perguntas. O tempo é pouco, né? Com ele, o tempo é sempre muito pouco. Mas nós vamos falar sobre maioridade penal. Olha, quem até hoje não comentou sobre isso, né? Ah, não, esse menino pode votar, esse menino é marmanjão, tem mais aqui ter maioridade penal mesmo. Então, são opiniões adversas, porque alguns falam, não pode, ele não tem maturidade para entender certas coisas, né? Então, são dúvidas. E nós vamos pegar depois aí do povo da rua, né? Os nossos amigos, a opinião deles, mas antes o doutor Arfushi vai falar. O senhor é contra ou a favor? Contra a redução da maioridade penal. Sou contra. E aqui, cada argumento que tenta sustentar o que é favorável tem a sua resposta. Mas, primeiro, é preciso saber que, para a redução da idade penal, precisamos mudar o artigo 228 da Constituição Federal, que dá supedâneo para o artigo 104 do ECA e 28 do Código Penal, dizendo que é proibido, ou melhor, toda pessoa com menos de 18 anos, ela não pode ser criminalmente imputada. Alguns dizem que, mesmo com 16, 15, 17 anos, a pessoa já sabe o que está certo e o que está errado. E a questão é, e aquele de 7, de 6 anos, não sabe quando ele enfia o dedo no olho do bebê, da irmãzinha, não está errado? Então, até onde nós vamos com isso? Eu fiquei bastante impressionado quando eu fiz essa pergunta numa palestra para jovens. E quase a unanimidade disseram que eram a favor da redução. E quando eu perguntei por quê, primeiro disseram, a gente podemos votar. Foi assim que alguém disse. Eu falei, bom, não pode. Você pode, mas você não é obrigado a votar. Então, o facultativo tira essa responsabilidade. Além do que, não é essa a questão, porque o grande número de adolescentes não vota. Não é? Pelo menos não se inscreveu eleitoralmente. E eu perguntei, vai lá, vamos ser sinceros. Ele falou assim, não, é que a gente queremos dirigir. Então, olha só, a que preço quer antecipar em alguns anos na capacidade para dirigir, está disposto a se submeter penalmente à vida comum? Isso é um absurdo. Isso já mostra que essa moçada não tem noção do que significa. Eu preciso ser bem objetivo. Então, eu digo o seguinte, o poder público vem tirando da família a oportunidade de disciplina. Apesar da nossa Constituição Federal ser de 88, o Código Penal é de 1940 e herdou da Constituição anterior a inimputabilidade. Então, estão querendo reduzir a idade penal porque estão vendo adolescentes matando, estuprando, traficando, e está aumentando o número desses adolescentes na prática desse delito. Mas isso se dá porque tem adultos envolvendo a gurizada nessa prática. E por que está envolvendo? Porque eles ficam ociosos. Tivemos uma regra internacional trazida para o Brasil que mudou a cultura brasileira, a questão do trabalho. Não é? Então, não que isso vá se aceitar em prejuízo da escola, mas o poder público não está dando escola a tempo integral,
não dá profissionalismo para esse grupo, e eles são cooptados pelo tráfico de drogas, pelo crime. Então, o Código Penal privilegia até quem envolve criança e adolescente em crimes. Eu sugiro primeiro, antes de tudo, que se tenha na parte geral do Código Penal um dispositivo que diga que quem pratica crime com adolescente ou criança responda pelo dobro da pena em regime fechado. Por que nós não estamos olhando o adulto que está envolvendo a gurizada? Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu penso que quando alguém fala sobre redução da menoridade penal, ele está pensando naquele adolescente cruel, frio, com mente psicopata. Se é isso que estão pensando, então vamos fazer uma conta. São 20 milhões de adolescentes. Como é que eu vou reduzir a idade penal para esses 20 milhões se o que eu quero atingir são 50 mil? Está estimado em 50 mil adolescentes no Brasil o caso desses que cometem esse tipo de atrocidades. Então, se é essa a resposta, eu sugiro que, ainda que se tenha a reforma do artigo 228 e da legislação infralegal da mesma forma, que dê ao juiz a oportunidade de sentenciar exclusivamente para tornar imputável esse adolescente que mata, que estupra e que já está comprometido com a criminalidade, dizendo, eu quero ser bandido mesmo. Eu sei que eu vou ter que ter um outro programa com o doutor Arfucci, que nós temos que falar sobre. Ele citou aqui, não coloca escola integral, então as crianças vão para onde? Para a rua. Aqui nós temos duas, era 3, não sei se está funcionando a terceira, nem as duas, não sei se está funcionando, que nós já teríamos que ter mais escola de período integral, esse é um ponto. E o outro ponto é os pais não educam. Então, como vai reeducar alguém que nunca foi educado? Então, existe um problema de violência dentro das escolas com esses menores. Os menores, eles praticam violência dentro da escola, uns com os outros, com os professores. E é um assunto para a gente falar de uma outra vez também. Mas agora nós temos uma amiga que tem uma pergunta. A maioridade penal será reduzida nos próximos anos? Eu temo que sim, porque nós estamos vendo uma transferência de responsabilidades. O poder público invadiu a família, esvaziou a autoridade familiar e não deu conta da gurizada que foi para a rua, esvaziou a autoridade escolar dos mestres, professores, gestores, e esses foram para a evasão, e a resposta para isso agora vai ser o quê? Culpar essa geração e colocá-los dentro do quadrante dos maiores os maiores criminosos. Então, eu lamento, mas a minha previsão não é otimista, já que eu não vejo o poder público agindo com a coerência que a lei e a Constituição exigem. O assunto aqui, olha, tem muitas perguntas, né? Nós não temos tempo. O assunto está muito interessante, é importante, é bom nós sabermos, estamos por dentro das coisas que estão acontecendo por aí, porque bastidores é uma coisa, né? E o povo, aquilo que ouve, aquilo que passa pela imprensa, muitas vezes sai diferente, né? Digamos assim. Mas a PEC 37, essa sim está pegando no pé dos promotores. É uma PEC oportunista. É só dizer que há 25 anos, só pela Constituição vigente, o Ministério Público investiga, sem dizer da anterior. Os processos que geraram realmente condenações vieram por investigação do Ministério Público. E vamos pegar um único exemplo, que eu sei que o tempo é escasso. Por que o Ministério Público está submetido a essa avaliação agora? Simplesmente por causa do mensalão. Não outra coisa. Nós, o Ministério Público, continuamos, depois do trabalho eficiente da Polícia Federal, quando o delegado Protógenes foi afastado da investigação, achando que por isso teria acabado, o Ministério Público tomou dali a investigação, levou adiante e chegou à conclusão, chegou-se à condenação. Agora, o estranho é que, apesar de tudo, os condenados do mensalão estão lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça, estão soltos, são condenados há mais de 10 anos. O problema é que a investigação está continuando e há um medo bastante procedente de que se alcance outros figurões. E isso só tem um jeito de parar no Brasil, tirar do Ministério Público o poder de investigação. Nós apoiamos os delegados. O problema é que o delegado ele é submetido à movibilidade, ele começa a investigar alguém. Se ele mexe em alguém importante,
é fácil remover esse delegado de Polícia Federal ou estadual, para onde for. O promotor não. O promotor é inamovível, então ele vai investigar até o final. Então, vamos ficar bem atentos a isso, tanto quanto aos nossos parlamentares federais, quanto à população em geral. Nós precisamos desse apoio, porque vai sofrer o Brasil todo com isso. Está sendo passada uma lista, e quem tiver aí desejo de assinar, procura a promotoria. O promotor público, a promotoria, trabalha em defesa do cidadão, né? Fica bem claro isso. Nós vamos encerrar, mas o programa foi muito gostoso, foi bastante eficaz, né, para tirar essas dúvidas. E nós voltamos sábado que vem. Eu quero você junto comigo, chama seus amigos, porque o assunto é muito interessante. Nós vamos trazer aqui vários temas, inclusive sobre depressão, bipolaridade, síndrome de pânico, esquizofrenia, assuntos que é o dia a dia do povo, né? Então, esteja conosco no próximo sábado, 12 horas, aqui na Record MS. Este programa é um oferecimento de Helva Farma, farmácia de manipulação e homeopatia. Luxo de casa, lista de casamentos, chá de panela, presentes e utilidades. Moderna Móveis, fabricação própria e sob medida para sua empresa. Hope, bonita por natureza. Shopping Campo Grande. Panificadora Trigos de Ouro, a qualidade tem o nosso sabor. Rosenir Decorações e Marcenaria. Lalai Doces e Gastronomia, há 40 anos trabalhando com muito carinho para você. Óticas Diniz, óculos, armações e lentes das melhores marcas. Tirando dúvidas com Magali Picarelli.